Olá! Bom, o estudo de hoje é sobre um livro apócrifo, um manuscrito que está dentro aqui deste apócrifo apócrifos da Bíblia. E é um livro muito interessante, trata-se do Apocalipse de Elias. Bom, durante um tempo eu tenho estudado os apócrifos. Eu tenho pedido a orientação do Eterno para que ele me mostre a sua verdade. Eu já estudei a Bíblia e eu sei muito bem que a Bíblia ela é um compilado de alguns manuscritos. E conforme eu já disse em alguns vídeos anteriores, teve um conselho para poder fazer a escolha dos manuscritos que iriam entrar aqui neste compilado. Mas isso não quer dizer que não tenha outros manuscritos no qual eles decidiram que não entrasse. Qual o critério que eles utilizaram, né? Que a igreja utilizou, como o que vai entrar e o que não vai entrar, o que é inspirado e o que não é inspirado, isso eu não sei. Mas eu, como uma boa estudiosa, né, da palavra do Eterno, eu decidi estudar os outros manuscritos também e pedir a orientação dele. Porque eu entendo que a minha salvação é muito importante para mim. E eu não quero ser enganada. Eu não quero perder a minha salvação por negligência minha. Então eu tenho que fazer a minha parte. E a minha parte é buscar a verdade, pedir a orientação do Eterno. E é isso que eu decidi fazer. Eu não quero trazer temas aqui nesse canal aqui do YouTube, temas do qual eu não tenho tanta certeza. Isso porque eu sei que é uma grande responsabilidade falar sobre a palavra do Eterno, porque eu vou ser cobrada disso. Então eu tenho comigo que eu só posso vir aqui falar alguma coisa se esse assunto é um assunto que eu orei, eu senti no meu coração que eu devo trazer esse assunto aqui. E aconteceu que eu estudei sobre esse livro do Apocalipse de Elias e eu orei e eu senti no meu coração que eu devo compartilhar esse conhecimento com vocês. Bom, o começo do livro, ele fala assim, ele começa no capítulo 19, o que é bem interessante, né? E ele já fala logo uma frase que eu fiquei assim, quando eu li eu falei, nossa, foi bem direto, ele é bem direto. Ele fala assim, a glória do mundo pertence ao demônio, e dele também é a sua dissolução. Bom, isso é algo que a Bíblia fala, né? Que a palavra, né? Os manuscritos aqui dentro da Bíblia falam muito. Se você tem algum apego a este mundo, se preocupe, porque este mundo vai ser destruído. Se você é um seguidor da palavra e você tem fé que o que está escrito nos manuscritos é a verdade, então você já entendeu que estamos aqui para fazer uma escolha. Estamos aqui para escolher. Nós somos testados diariamente. E as nossas escolhas mostram quem somos. E isso tudo tem um propósito. A Bíblia fala que o justo ele será testado pelo fogo, né? Ele passará pelo fogo. Quando a gente estuda os manuscritos que estão dentro também do compilado Bíblia, nós vemos que o que mais tem na Bíblia são escolhas, obediência e também rebeldia. Então, nós estamos aqui justamente para provar a nossa obediência e o nosso amor ao Eterno. Tem vários pontos da palavra que mostram, de certo modo, que nós perdemos algo e que estamos aqui justamente por conta disso. Estamos no reinado do maligno e neste reinado do maligno nós também temos o direcionamento do Pai por sua misericórdia divina, para que assim nós possamos fazer a escolha de qual Senhor servir, se é o Criador ou se é o maligno.
É interessante também que aqui no Apocalipse de Elias, ele fala que o maligno, ele tá como um leão, assim como alguns manuscritos da Bíblia também mostram que o maligno ele é comparado com um leão que ruge e que está solto, querendo devorar, né? E aqui ele utiliza desse mesmo termo. E ele fala assim, eu vou ler essa parte porque eu acho muito interessante. Lembrai-vos de que o Senhor Todo-Poderoso, aquele que tudo criou, é cheio de compaixão para conosco. Ele deseja libertar-nos do cárcere do tempo presente. Ou seja, estamos presos aqui por um objetivo, né? Muitas vezes o demônio desejou que o sol não mais brilhasse sobre a terra e que a terra não mais produzisse os seus frutos. Ele quis, com a chama, né, no caso, devorar os homens, e rugindo caminha de cá para lá como um leão para estraçalhá-los. É o seguinte, se você em algum momento já assistiu algum seriado do Netflix, né, que tem o tema Lúcifer, e você começou de certo modo tentar se colocar no lugar dele e vendo algumas possibilidades do Eterno não ser um Deus justo, então tá na hora de você parar e analisar uma questão. Ele é um enganador. E a Bíblia e os manuscritos todos, né, assim, inspirados pelo Eterno, mostra ele como sendo alguém que odeia a humanidade. Ele odeia os homens. Bom, eu tenho boas teses, motivos pelo qual ele nos odeia. Hoje, conversando com meu marido, nós entramos nesse tema a respeito da salvação, a respeito da porta da graça e o porquê que o maligno, ele conhecendo a palavra, vendo qual é o seu futuro, o porquê que ele não muda. A questão é que nós somos presos pelo tempo e espaço. O Eterno, ele não é preso no tempo. Ele já viu tudo o que aconteceu. Ele já viu todas as nossas escolhas, literalmente. Quando a gente fala de profecia, parece assim que pelo menos a visão que eu tinha era de que o Eterno ele está escrevendo aquilo que vai acontecer. Mas eu mudei esse ponto de vista. O Eterno ele já viu o que vai acontecer, então ele escreveu para nos avisar, para nos ajudar nessa caminhada. Mas já aconteceu, porque ele não é preso no tempo, então já aconteceu, ele já viu as nossas escolhas, ele já viu tudo, entende? E uma coisa que, conversando com meu marido, que ele falou assim, que ele trouxe essa dúvida, né? Poxa, se o adversário ele já viu, por que ele ainda continua fazendo o que ele faz? A questão é que, será que o que o adversário quer é salvação? Porque a Bíblia traz um cenário onde o que ele mais almejou foi colocar o trono dele acima do trono do Altíssimo. Então, ele não quer a salvação, ele não quer ser subordinado. Entende? Ele não quer. Então, o que ele quer? Essa é a pergunta. Ultimamente só tá passando filmes com a visão do vilão, né? Qual foi a motivação que fez com que ele se tornasse o vilão, né? E muitas vezes, quando a gente assiste esse tipo de filme, a gente até torce pelo vilão, né? Isso tudo é uma estratégia, tá? Não se engane. Fique esperto, fique muito esperto, porque o mundo jaz no maligno. Aqui, ó, a glória deste mundo pertence ao demônio. Então, fique esperto com as coisas que estão ao seu redor. Às vezes é só para poder te confundir, tirar o seu tempo do estudo, fazendo com que você comece a desenvolver pensamentos onde em determinado momento você vai começar a dar razão para as coisas que
que ele fez. Mas assim, sabemos que o maligno, ele é o senhor da enganação, é o pai da mentira. A Bíblia traz ele desta forma. Fica esperto. Peça sabedoria ao Eterno. Porque quanto mais você abrir para suposições, quanto mais você estiver longe do Eterno, achando que vou viver aqui minha vida, não tenho tempo para estudar a Bíblia, quanto mais você se afastar, mais vulnerável você vai estar. E a Bíblia mostra que o maligno, ele te odeia, tá? Ele tem os motivos dele para nos odiar. Comece a estudar a palavra, você vai começar a entender quais são realmente as motivações do maligno. E ele não quer de forma nenhuma o seu bem, tá bom? Bom, então, no Apocalipse de Elias vem falando, né, que o Eterno, ele enviou o seu filho, né, no caso, Jesus, e justamente para que ele viesse nos salvar e nos dar o exemplo de como passar por essa jornada e como conseguir a salvação. A salvação, ela é mérito, lógico, de Jesus. Ela vem pela graça. Ela é algo que nós não merecemos. Mas ele veio nos ajudar nessa caminhada e nos dá o direcionamento. A Bíblia, ela nos ajuda nisso. Os manuscritos sagrados, eles têm esse dever, né, de nos dar a direção. Nós não estamos aqui no plano de escolha sem nenhuma base, né? Essa é a graça do Eterno. Ele tem misericórdia por nós. Então ele deu essa missão ao seu filho, né? E ele cumpriu essa missão. E aqui fala que no capítulo 20, no versículo 1, ele fala assim: lembrai-vos de que o Senhor Todo-Poderoso, aquele que tudo criou, ele desejou libertar-nos do cárcere do tempo presente. Muito interessante, né? Bom, no capítulo 19, 2, também fala a respeito do selo do Eterno, que é algo bem semelhante, né, de Apocalipse 13, 16 ao 17 e Apocalipse 7, 2 ao 3, que também vai falando a respeito do selo. Ele fala aqui no Apocalipse de Elias que o selo do Eterno, ele tem o nome do Eterno e ele vai ser colocado na nossa fronte. E também ele possui uma assinatura do Eterno que, no caso aqui no Apocalipse de Elias, diz que vai ser colocado na nossa mão direita. No capítulo 21, está falando a respeito daqueles que foram selados. E uma informação importante que fala assim que, de certo modo, ele traz a ideia de que nós, em algum momento, nós perdemos a nossa morada no céu. E agora nós estamos voltando para esta morada, o que é muito interessante. E ele traz um aviso sobre os falsos profetas. No capítulo 21, 2 fala assim: fique atento, vós, os sensatos da terra, os falsos profetas que serão numerosos no final dos tempos. Eles vos ensinarão doutrinas que não são as doutrinas de Deus, e eles subverterão as leis divinas. É interessante falar sobre os fins dos tempos, porque a gente tem a falsa impressão de que nós estamos no princípio das dores, mas os fins dos tempos, ele começa com a subida do Mashiach aos céus. Então, ali naquele momento que ele dá toda a instrução aos discípulos, ali já começa os fins dos tempos. Então, guerra, rumores de guerras, a primeira, a segunda, né? Guerra mundial, as doenças, as pragas, tudo isso já são os princípios das dores. Nós estamos literalmente caminhando para o final, literalmente. Nós não estamos indo para o princípio das dores. Então aqui, o que ele diz? Que surgirá falsos profetas. Então a gente
pense assim, bom, agora é o momento que vai surgir falsos profetas. Não, já faz tempo que tem falsos profetas aqui. Desde os tempos dos discípulos saíram falsos profetas no meio dos discípulos. Assim, quando eu falo no meio dos discípulos, a gente tem que entender que os discípulos, eles começaram a levar a mensagem, certo? E as pessoas começaram a receber a mensagem. E dessas pessoas que começaram a entrar nesse movimento, dessas pessoas surgiram falsos profetas. Entende? Então, assim, o sistema religioso, ele é lotado de falsos profetas. Tá? Outro assunto interessante que fala aqui no Apocalipse de Elias, no capítulo 22, ele vem falando a respeito da importância do jejum. E no versículo 2, ele diz o seguinte: lembrai-vos de que o Senhor, que criou os céus, ordenou o jejum para o bem do homem, em vista de suas paixões e desejos que estão em luta convosco, a fim de que o maligno não vos domine. Um jejum puro eu instituí, disse o Eterno. E aqui ele fala também que aquele líder que ele é contra o jejum, ele literalmente está sendo guiado pelo maligno, porque o jejum, ele é uma arma poderosa contra os demônios. E ele diz assim que aquele que é puro pode então jejuar. Aquele, porém, que jejua sendo impuro aborrece ao Eterno, também aborrece aos anjos. E assim reserva sofrimento para a sua alma, pois acumula para si muita ira para o dia da ira. Então é o seguinte, o jejum, ele tem que ser carregado de arrependimento. Não adianta você jejuar se o seu coração não está puro. Então, assim, é uma ofensa até. Bom, no capítulo 24, vem falando que é a respeito também do jejum. Quem é que vai à guerra para lutar sem uma couraça? Por acaso aquele que avança sobre eles não o matarão? Então ele está usando aqui o jejum como sendo uma arma importante. E muitas vezes nós não utilizamos essa arma. Nós temos que lembrar que estamos em guerra aqui. Nós estamos sim escolhendo, mas nós estamos em guerra também. Lembre-se que o próprio Mashiach diz nos evangelhos que ele veio para poder trazer a espada, a divisão. Ele veio para poder trazer guerra. Porque se nós estamos em um mundo onde o maligno reina, então automaticamente seremos odiados. Bom, outra coisa importante que fala aqui do capítulo 24 é a respeito da dúvida no coração. Ele diz assim: da mesma forma, ninguém deve dirigir-se ao templo com um coração cheio de dúvidas. Ele usa aqui o termo templo, mas pode ser utilizado como sendo o tabernáculo, né? Devemos lembrar sempre que trata-se do Apocalipse de Elias. Então ele usa termos da época dele, né? E daí ele fala assim, que a gente não deve se achegar, né, no caso ao Eterno, com o coração cheio de dúvida. E aquele que ao orar hesitar, procede como inimigo de si próprio e põe-se também em desacordo com os anjos. Então você tem que ser confiante. Desenvolva a sua fé. Tenha fé no Eterno. Sabe? Confie. Não adianta nada você orar se você não está confiando. Entende? Tá com o coração cheio de dúvida se aquilo realmente é verdade. Se você tem alguma dúvida, pede a resposta ao Eterno. Ele vai te responder. Mas, ao orar, você não pode hesitar. Entende? E aqui ele vem dizendo a respeito disso. Aí ele fala assim: guardai, pois, sempre o coração confiante no Senhor, para que tudo possa vir com clareza. Então você ora e confia. Outra coisa interessante que diz aqui no Apocalipse de Elias é no capítulo 25, que ele fala assim a respeito
dos reis do norte, ele fala sobre guerra, que um vai se levantar contra o outro. Fala que vai ter conflitos no Egito, guerra no Egito. E ele vai explicando todo um cenário apocalíptico de guerra. E é interessante que ele diz que naqueles dias, muitos eles desejarão a morte, mas a morte fugirão deles. Eu até grifei essa informação porque é muito semelhante também com o Apocalipse de João, onde ele utiliza o mesmo termo. Bom, outra coisa muito interessante neste livro, né, neste manuscrito, é quando ele fala sobre aquela questão de ai das grávidas, das mulheres que amamentam naqueles dias, né? Porque serão dias de muito sofrimento. E ele utiliza aqui um exemplo muito doloroso e fala que as mulheres estéreis e as virgens se alegrarão e dirão, porque os filhos dela, no caso, ele usa o termo assim, ó. As virgens e as mulheres estéreis, porém, se alegrarão e dirão: agora cabe a nós alegrarmos, porque não temos filhos, pois nossos filhos estão no céu, porque vai ser dias de muito sofrimento. Bom, outra coisa também interessante é que ele fala a respeito do filho do pecado, o homem sem lei, ou seja, o anticristo. E ele mostra o que o anticristo, no caso, vai fazer, que ele fala assim a respeito da falsa paz, né? E os milagres, né, que o anticristo ele vai passar, né, que ele vai passar a fazer. E é muito interessante porque ele mostra também qual vai ser o único milagre que, né, o filho da perdição ele não vai conseguir realizar. E esse único milagre é como se fosse um sinal para os eleitos, para eles conseguirem distinguir, né? Eles ver que aquele não é o Machia. Ele fala assim que o falso ungido ele vai ter poder para poder apagar o sol. Ele vai ter poder para poder transformar a lua em cor de sangue. Tudo isso, tudo que ele falar, vai acontecer. Ele vai ter poder para poder caminhar sobre a água. Ele vai ter poder de cura. Ou seja, tudo aquilo que o Machia veio e fez, ele vai fazer também. Mas ele não vai ter poder para ressuscitar os mortos. Aqui o livro de Elias, né, Apocalipse de Elias, diz isso. Que a única coisa que ele não vai ter poder é ressuscitar os mortos. Porque ele não tem poder sobre a alma de ninguém, né? Ele não tem poder sobre a morte. Só quem tem poder sobre a morte é o Machia, é o verdadeiro ungido. É Jesus, né? Yahushua. Bom, outra coisa que ele traz é os traços físicos do falso ungido. Bom, eu vou ler, né, como que ele, as características que ele dá. Vamos lá. Ele fala assim que ele não é muito velho, ele é bastante jovem. Ele tem as pernas finas, na sua testa tem uma mecha de cabelos brancos, o crânio completamente calvo e as suas sobrancelhas alcançam até as orelhas. No dorso das suas mãos, manchas de lepras. Ele muda de aspecto diante das pessoas que o encaram. Ora é velho, ora volta a ser jovem. Ele se transforma nos seus traços. Só não pode mudar os sinais de sua cabeça. Por esse meio podereis reconhecer que ele é o filho do pecado. Bom, essas são as características físicas do filho do pecado aqui que ele descreve. No capítulo 35, ele vem dizendo a respeito da virgem, que vai vir de encontro, no caso, com ele, né? Ela vai tentar, de certo modo, combatê-lo. Essa virgem, eu pensei lendo aqui, né, que ela pode ser uma figura do povo do Eterno.
Mas só que diz que ele vai, como se fosse chupar o seu sangue, o sangue dessa virgem, dessa mulher. É forte, tá? É forte as palavras que são utilizadas aqui nesse manuscrito. Nós sabemos que o sangue, ele está muito ligado com a vida, e que a figura mesmo de vampiros, ela traz essa parte mesmo do maligno, aquele que suga a vida, sabe? E aquele suga o sangue dessa virgem. Mas só que diz que ela não vai morrer, que ao amanhecer ela se levantará viva e o maldirá. E ela vai, né, no caso, falar essas palavras a ele: ó, tu, desavergonhado, não tem poder sobre a minha alma, nem sobre o meu corpo. Eu vivo perenemente no Senhor. Então ele vai tentar tirar a vida, né? Eu estou trazendo essa interpretação, tirar a vida daqueles que seguem, né? Aqueles que são puros, né? E ele não vai conseguir tirar a vida de todos, porque ele não tem poder sobre a alma daqueles que confiam no Eterno. Outra informação importante que traz é a respeito das duas testemunhas. Eu já vi vídeos falando a respeito das duas testemunhas como sendo Moisés e Elias. Aqui eles trazem, nesse manuscrito, traz as duas testemunhas como sendo Enoque e Elias. E lendo, eu vi que tem uma certa lógica ser Enoque e Elias, porque os dois, eles são os únicos que subiram aos céus em carne, né? E fala aqui que Enoque e Elias, ele vai vir combater, no caso, o anticristo, né? E eles vão lutar contra o anticristo. Em um determinado momento, até parece que o anticristo vai prevalecer sobre eles. Mas isso não vai acontecer, tipo, em determinado momento. Tem essa impressão. E daí, eles dizem assim, né, ao anticristo, no capítulo 35, versículo 3. Nós nos desvestiremos da carne corporal e haveremos de matar-te. Tu, porém, naquele dia não conseguirás abrir a boca para falar. Então eles trazem assim: você pode estar prevalecendo sobre nós agora, porque nós estamos ainda presos na carne. Porque lembre-se que Enoque e Elias, eles subiram em carne aos céus. Mas eles falam assim que quando eles forem revestidos, né, da glória, no caso, eles prevalecerão contra o maligno. E naquele grande dia, o dia do julgamento, o dia da ira, ele não vai conseguir nem abrir a boca para falar, ou seja, o maligno. E logo em seguida vem falando a respeito do sofrimento dos justos, no capítulo 36. Aqui as palavras são fortes, bem fortes. É muito mais forte do que o Apocalipse de João, quando fala a respeito do sofrimento. Aqui ele fala que o maligno ele vai se enfurecer, né, contra o povo do Eterno. E ele vai perseguir os santos. E juntamente com os sacerdotes do país, eles serão acorrentados e arrastados para longe. E ele fala assim que ele os matará. Ele fala que olha, eu até iria ler essa parte, mas eu não vou ler. São coisas pesadas, sabe, em questão assim de tortura. E ele diz assim que esses que sofreram essa tortura, né, no caso justos que vão ser torturados, no Apocalipse de João fala a respeito dos mártires, né, são esses. Eles vão ser honrados pelo Eterno. E que aqueles que não vão aguentar ser torturados, ele fala assim que eles vão orar, pedir ao Eterno que salve-os. E diz que o Eterno ele vai ouvir a oração destes que pediram e que eles vão adormecer.
E aqui neste livro diz que o Senhor ele acolherá, né, para si o espírito e a alma destes, né, que adormeceram, que pediram, né, para que ao Eterno, né, isso. E a sua carne se converterão em pedras e nenhum animal os devorará, até o último dia da prestação final de contas. E diz assim que estes, né, que pediram, no caso, a proteção do Eterno, que não vão aguentar essas torturas, eles vão ser salvos, sim, mas só que aqueles, os mártires, que aguentaram a tortura, eles vão ser honrados pelo Eterno. E eles vão participar do reinado, né, no caso do ungido. Nada mais justo, porque aqui a informação que traz sobre o sofrimento dos mártires é algo muito grande. Bom, também vem falando, tá? Daí fala a respeito que vai ter um momento que a ira do Eterno ela vai vir com grande força na terra e que aqueles que estavam do lado do maligno eles vão começar a sofrer grandemente. Fala que não vai ter água, que eles vão procurar água no mar e tudo vai ter secado. Fala também a respeito que não vai ter alimento, que eles vão passar sede, vão ter fome. Fala que vai ter grandes terremotos, o sol vai se escurecer, que eles não vão ter paz. E fala assim que a paz e o espírito serão eliminados da terra, as árvores serão arrancadas e cairão, os animais selvagens morrerão, os animais em pânico, né? E os animais domésticos também morrerão. Fala que os pássaros cairão e morrerão no chão e a terra ela vai ficar completamente seca. E neste momento eles vão se virar contra o filho da perdição e vão ver que foram enganados por ele. E vai falar, e agora? O que vai acontecer? Né? Tudo isso é sua culpa, né? E o nosso tempo também se esgotou, né? Nós agora não temos mais saída e você nos enganou. Então, neste momento, diz que o adversário vai falar assim que eles devem procurar pelos remanescentes, que talvez se trazerem os remanescentes para perto, né, para junto deles, o Eterno ele vai ter misericórdia, né, por conta dos remanescentes e vai cessar, no caso, essa grande ira, né. E é interessante porque também tem um momento que fala assim que o adversário ele percebe que está chegando, que o seu tempo ele se esgotou. Ele fala, ai de mim, porque o meu tempo se esgotou. E nesse momento que ele vai atrás dos remanescentes, deixa eu ver aqui no versículo 4. Eu vou ler, é melhor eu ler. Aí por amor a eles e a terra produzirá frutos. Por amor a eles, no caso, quando eles falam, né, sobre estar buscando os remanescentes, porque por amor a estes, então a terra começará a produzir frutos novamente. Mas só que acontece que daí já é a vinda do Mashiach e já pula para a parte do julgamento. E neste momento, aqui no capítulo 42, traz uma informação muito importante que fala sobre Enoque e Elias. Mas desta vez ele fala sobre a mudança no caso da matéria, que é do corpo que eles tinham, né? Em outra hora eles lutaram contra o maligno, mas eles não prevaleceram na questão de estar matando, né? Eles lutam contra o engano, eles mostram que aquele é o filho da perdição, mas lembra que eles falam que eles ainda não estão revestidos? Então, aqui no capítulo 42 diz assim, 1 ao 2, diz, naquele dia será concedido aos justos aquilo que tanto suplicaram. Naquele dia o Senhor julgará os céus e a terra, julgará aquele que no céu e na terra já se foram. Julgará também os pastores do povo e os interrogará sobre o rebanho. Estes ser-lhe-á entregues sem exceções. E então descerão Enoque e Elias.
desvestir-se-ão da carne do mundo, e irão se cobrir das vestes do Espírito. E então eles perseguirão o filho do pecado e o matarão sem que ele possa abrir a boca. Então, no capítulo 44, já vem falando a respeito do novo céu e da nova terra. E fala também sobre o período de 1000 anos, né? E logo em seguida vem dizer a respeito do reinado do Mashiach. Então, assim, eu tentei dar uma resumida, mas são muitas informações importantes aqui dentro deste livro, deste Apocalipse de Elias, muito importante. Então é isso, gente. Espero que esse breve, não tão breve estudo tenha, de certo modo, ajudado vocês. Eu trouxe aqui para vocês essas informações, mas comprem, tá? Esse livro ele ainda está disponível para compra, são 3 livros, né, dessa coleção. E peçam a orientação do Eterno e comecem a estudar. Bom, é isso. Que o Eterno esteja com cada um, direcionando, né, guiando, que ele possa abençoar vocês. Façam escolhas que o deixem feliz, né? Faça escolhas que mostrem de qual lado que você está. Espero que seja do lado do Eterno. Assim como as escolhas que eu tenho feito, espero que eu esteja agradando ele também. Beijo a todos.